Olá, sejam bem-vindos a mais uma das nossas conversas sobre a cidade. Porquê? Porque Lisboa continua. Ora bem, o meu convidado de hoje, o professor José Gameiro, especialista na área da terapia familiar, aliás, fundador da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar, certamente o conhecem das suas crónicas semanais no Semanário Expresso, passa a redundância, e agora também através deste pequeno livrinho, Manual de Infidelidade. Já leremos. José Gameiro, muito obrigado pela disponibilidade. Bom dia. Bom dia, é um gosto estarmos aqui à conversa. E uma coisa, nasce em Lisboa em 1949. Em que zona é que viveu a sua infância? Campo Pequeno. Campo Pequeno. Até ser casa dos meus pais, da minha mãe, os pais não separados, da minha mãe, nasci e criado no Campo Pequeno, até aos 20 e poucos anos. Quais são as memórias que tem dessa zona, assim, os sítios mais A emblemáticos? memória mais antiga que eu tenho é de um parque infantil que ainda lá existe, em que nós íamos, eu e a minha mãe, e os miúdos ali, íamos para o parque tinha umas senhoras que tomavam conta de nós, e a minha mãe, à hora das refeições, isto foi nas férias ou no fim de semana, do quarto andar chamávamos, e depois as senhoras vinham-nos fazer. E depois o porteiro, é uma memória engraçada, os elevadores na altura, aliás ainda é assim o elevador do prédio, depois ficou para a família de uma sobrinha minha, o elevador tinha um portas-grades. Nós víamos no quarto andar, eu não chegava aos botões. Ok. E o porteiro, que era o Sr. António, que era um homem muito terno e muito simpático para nós, conseguia meter a mão, carregar no botão e tirar a mão. E nunca aconteceu nada. Nunca vamos esquecer desta memória. Portanto, era uma. Depois fui para a escola, depois sou francês, e portanto, a minha vida era ali, tinha amigos ali. São franceses, portanto já estamos a falar da zona das Amoreiras, Campoí. Eu vinha almoçar a casa, na altura vinha só almoçar a casa, não havia trânsito para o lugar. Claro, pois. Caminhonete de manhã, e depois vinha fazer o almoço, eu almoçava e voltava aí à tarde. Portanto, todos os dias era esta cena. Andei lá até à terceira classe, andei lá para os 4 anos, em França é diferente, 11 anos, 10 anos, por aí fora, até a terceira classe. Terceira classe, a minha mãe assustou-se que eu, em vez de dizer mesa, dizia mesa, dizia não sei, dizia tudo à francesa. A influência da Lígia francês. Falava melhor francês, quase português, não é? Claro. Ainda hoje eu falo francês como um francês por causa disso, não é? E portanto mudou-me. E então meteu-me numa escola, já contei a história muitas vezes, numa escola da Lapa. Não sei porque é que foi, não percebi nunca. Alguém me disse que a escola era boa porque a minha mãe mandou lá, minha mãe era mais velha, mandou lá. E fui lá encontrar depois grandes amigos, que hoje são meus amigos. O Eduardo Barroso, que é o meu colega cirurgião, o Marcelo, que é Presidente da República, o Francisco Jorge, que é o meu colega médico. Fomos lá com eles, eles estavam lá desde pequeninos, eu entrei naquela altura, não gostei nada daquilo, achei aquilo uma escola de maricas, porque muitas vezes andava a pancar os franceses, ali era uma escola com miss e coisas assim, aquilo não. Mas depois fiquei amigo de alguns. Ou seja, a lição francesa então não era assim tão paquete como... Não, nada para cá. Muito período das suas palavras. Aquilo era com os franceses e com os portugueses, eles faziam mais que eles, não é? Ok. De vez em quando havia assim umas provocações, éramos miúdos, pequeninos, não é? E imagino que se lembra do espaço das Amoreiras sem as Amoreiras. Não, é como. Claro. Era uma coisa na altura enorme, para mim era uma coisa gigante. Hoje tem mais um edifício, mas era uma coisa já muito grande, com sítios enormes para brincar e tal. E as Amoreiras à frente não tinha nada. Não havia. Já era crescido quando as Amoreiras surgiram. Já havia 30 anos, foi que é. Pois, já é idade adulta, exato. Anos 80. Sim. Depois vivia no Campo Pequeno, até aos 20 e tal anos, depois vivia nos sítios. Eu fiz das contas, já tive 12 casas. Eu gosto, agora já estou no irmão há muitos anos, hoje gostava muito. É um bom périco por Lisboa. Cascais, Parede, agora Cascais há 30 anos quase, Lisboa, depois tive uma casa Alentejo, isso não era casa para viver. Portanto, andei muito, eu gosto muito de. Agora já não. Não dá com a casa às costas? Gosto muito de lá com as costas, gosto de mudar. Mas já trabalhei. Pois lá. Depois licenciou-se em Lisboa também. Vamos lá, você em Lisboa. Imagino que dá licença nos locais já sejam outros
as memórias sejam outras. Não, era porque os meus amigos, depois na faculdade, depois do Liceu Camões, há amigos meus que vêm desde o Liceu Camões. Alguns desde lá da criança, o Eduardo, o Marcelo, o Francisco, mas outros vêm desde o Camões. O meu amigo mais antigo, um colega meu também, médico, radiologista, chamado Francisco Cassis, que vivia perto de mim, portanto, ia a pé para ficarmos com o dinheiro do elétrico, o Camões elétrico, para ficar com o dinheiro, ficar com os questões, que aquilo era, não sei quanto é que era, íamos a pé e víamos a pé. E depois com o dinheiro comprávamos os cavaleiros andantes, ou as coisas assim. Portanto, toda a minha vida liceal foi feita aí, para cá e para lá, quase sempre a pé. E depois Liceu Camões, depois Faculdade de Medicina. Portanto, era Faculdade de Medicina Santa Maria, o Camões era, não é muito longe do Campo Pequeno, era passa aqui, passa da Fontana, aqui atrás. E portanto, toda a vida. Depois era muita vida Roma, depois houve uma fase muito longa da vida República para tomar café à noite, que era a Ceuta. É isso que eu ia perguntar, ou seja, Ceuta, Galeto. a parte da licenciatura, entramos na adolescência e pós-adolescência. Depois, O que é que se fazia em Lisboa por essa altura? O que se fazia em Lisboa era, estudava-se na altura dos exames. Estamos a falar da primeira metade dos anos 60. Eu entrei para a faculdade em 66. Ok, segunda metade. Segunda metade. O que é que se fazia? Era muito divertido. Porque estudava-se mais nos altos exames. Eu ia muito às aulas, portanto, eu ia às aulas. Sempre achei que ir às aulas. Não é só porque estamos a gravar. Não, eu ia às aulas porque achava com razão que era meio caminho andado para não ter que estudar muito depois. Portanto, Muito bem. eu fiz anatomia logo no primeiro ano e não era fácil, uma parte dos colegas estudavam, não sei lá ia. A preguiça bem aplicada é uma boa A fortuna. anatomia era uma coisa terrível. Eu estudei no mês de agosto e setembro, 14 horas por dia. 14 horas por dia. Eram 8 para dormir, 2 para comer e 14 para estudar. O ar era completamente líquido. Imagine-se a decorar 3 listas telefónicas. Era aquilo. Era uma festa. Não fazia sentido nenhum, mas eu decorei aquilo tudo. Depois tive uma nota muito boa que era muito importante. A nota de anatomia, porque os professores depois iam todos ver a nota de anatomia a seguir. Portanto, estava meio curso feito, percebe? Pronto. Depois, portanto, a faculdade de medicina foi feita assim, era muito divertido que a gente depois estudava. Eu sempre estudei em conjunto desde o liceu. Eu estudava muito com grupos. Estudei com muita gente no liceu, com o Peter, foi o colega Camões, estudei com ele, estudei com muitos colegas. Depois na faculdade de medicina, estudei sempre com muitos quatro. Às vezes 2 a 2, às vezes os 4. Porquê é que a gente estudava os 4? E às vezes já havia um quinto. Porque estudávamos e jogávamos bridge. Ok. Portanto, a gente jogava bridge até à meia-noite, e depois ao campeonato de uma determinada cadeira, o campeonato da patológica, o campeonato da bacteriologia, o campeonato de não sei o quê, e depois a seguir íamos estudar até às 5 ou 6 da manhã. Isto era produzido na época dos exames. Depois, pelo meio. E ingenuamente pensaria que fosse ao contrário. Estudar primeiro tinha que se jogar. Curioso. Era sempre assim, mas era curioso. Depois íamos tomar uma cerveja, ou mais um bocadinho se houvesse dinheiro ao Amazonas, que já não existe, ali ao pé do Clárdula, onde eram os elétricos. Aqui, o Amazonas era uma cerveja que estava até às 4 ou 5 da manhã. Depois havia a alga que ainda existe, acho eu, para a Vila Roma. E depois, quando havia mais dinheiro, gambrinhos. Ok. Logo gambrinhos, umas amêndoas, uma tulipa gambrinhos, e quando havia um pego, pronto. Mas isso era quando havia dinheiro, quando a gente cavava alguém. Às vezes conseguíamos cavar alguém, não é? E lá íamos, então íamos com colegas femininas que só bebiam um sumo de laranja, mas depois a contrário de todos. Com trirol solado, malandro esse. Mas foi muito, eu tenho uma excelente recordação dessa época, porque era muito divertido, nunca tive aquele sentimento da adolescência de sofrer, tinha namoradas, tive bastante namoradas. E portanto, tenho uma, apesar dos meus pais estarem. Ou seja, foi um crescer em Lisboa feliz. Fui muito feliz. E eu gosto, gostei. Depois fui por amor para Cascais e para. Pronto, vamos passar a essa fase. Quando começámos a combinar esta conversa, uma das coisas logo disse: pois, eu já não moro em Lisboa. E eu fiquei a olhar para o título do vídeo e sempre perguntar: mas mantém-se fiel à cidade? Mantém. Hoje menos, porque, por várias razões. Por um lado, tenho a idade que tenho e já trabalho muito pouco. Venho aqui de vez em quando trabalhar, mas já trabalho muito pouco. Trabalho muito online em casa, a maior parte da feita online em casa. Depois, de facto, nos últimos anos, fujo de vir aos horas de ponta. Eu moro em Cascais, entro aqui pelo túnel e estou aqui. Eu não entro, não cheguei até a Lisboa. Exato. Depois saio, vou Exato. É que Lisboa nem dá por si. Lisboa saiu de ti, saiu, e eu também saí de Lisboa um bocado de Lisboa. Venho às vezes à noite, à casa de amigos, jantar, ou jantar ao lado com amigos, ou sozinho com a minha mulher, ao cinema menos do que vinha. De facto, Cascais, em termos de cinema, temos culturais, aqui é muito, em geral é muito fraco, não é? Mas fujo de ir a Lisboa durante o dia, por exemplo, se tenho que ir a Lisboa qualquer coisa, é uma chatice. Só ando de semana, só venho a Lisboa de semana. De facto, para o carro. É caixa de qualquer lado. E portanto, mas a cidade está muito mudada, está muito. Já lá iremos a essa parte, Os amigos viram em cá, diz que está muito invivível em algumas zonas, está muito difícil de viver.
3 vezes, mas um pouco mais à frente. Vamos então passar ao livro, que é um dos pretextos para esta conversa, naturalmente. A ideia de que o casal tem de estar mal para haver infidelidade é uma ideia completamente falsa. Não é completamente falsa. É falsa, não é completamente falsa. Há casais que estão mal e que isso Isto era o que dizia numa entrevista que eu completamente exagero da minha parte. Não. É completamente falso no sentido em que as pessoas pensam que só. É o bocado ao contrário. As pessoas pensam que o casal tem que estar mal para haver infidelidade. Isso é falso. Isso é completamente falso. O casal pode estar bem, a vários níveis, sexual, afetivo, tudo, mas é da infidelidade. Pode haver infidelidade. Mas isso significa que qualquer um pode ser infiel? Qualquer um pode ser infiel. Qualquer pessoa pode ser infiel. Eu vi dezenas de pessoas. Depende de quê? Em casal ou individual, que aqui sentadas, algumas choravam e diziam: eu nunca pensei que isto não acontecesse. Eu criticava as pessoas a quem isto tinha acontecido. Eu criticava amigos e amigas a quem isto tinha acontecido. Eu até sou, em alguns casos, sou católico, sou religioso, não sei o que, não influencia quase nada isto. Mas aconteceu. Depois acontece. Ou seja, há razões mais fortes que a moral, que a ética, etc. É a ocasião, muitas vezes, acompanhada de uma atração, de um contexto, a pessoa às vezes pensa: porque não vou experimentar, porque isto é só uma vez, e depois isto não causa, como diz uma amiga minha, como se fosse beber um copo de água, mas depois não é bem, às vezes não é bem só um copo de água. Estava a dizer então que é um conjunto É um de fatores. conjunto de fatores. Uma parte das vezes não é uma coisa planeada. Exato. Às vezes há infidelidades que são planeadas. Você vê que a pessoa é casada e começa a pescar com uma determinada pessoa e tentar e depois consegue, e normalmente depois há uma relação de infidelidade mais longa. Eu estou a falar de infidelidades, muitas vezes são infidelidades curtas e ocasionais. O teu problema pode transformar em longas depois, porque quando as pessoas me perguntam aqui, individualmente, tu é uma coisa, tu é uma pessoa, um colega que trabalha, ou seja o que for, isto não é assim. O que é que eu acho? Eu não dou conselhos morais às pessoas, cada um faz o que quer. Há uma coisa que eu lhe posso dizer, que é esse tipo de coisas, quando começam, nunca se sabe como é que vai acontecer a seguir. E isso é verdade, isso é o que eu lhe posso dizer. Pode ser uma vez, ou pode ficar uma situação mais complicada. Agora, é uma decisão sua. Quando as pessoas chegam a este ponto, é muito difícil de recuar. Já estão na fase em que já é difícil voltar atrás. Quando estão a sentir uma grande atração e há a possibilidade de o fazer, já muitas vezes é muito duro para a própria pessoa ter que se... Então o que é que vem procurar consigo? Uma legitimação? Não, às vezes uma legitimação, mas vem procurar perceber o que é que se passa com elas. Às vezes é difícil perceber o que é que se passa, não se passa nada. Sentiu-se atraído, agora tem que tomar uma decisão, que é uma decisão racional. Abordou um aspecto que eu acho muito interessante, que é a necessidade constante de manter, imagino, as suas opiniões, a sua própria ética, a sua moral, seja o que for, alheias a tudo isso. Isso é muito fácil para mim. É muito fácil. É uma questão técnica, digamos É uma assim. questão técnica com a experiência também. Claro. Eu só há 2 ou 3 coisas que eu não trato, aliás, tenho dificuldade, nunca tratei violadores, há pessoas que sabem fazer isso, eu não sei. Nunca tratei violência doméstica. Posso tratar casais com uma chapada ocasional, isso não é violência. A violência não sei tratar. Sim. E depois também as adições do que foi uma portanto, isso é outro lado. Portanto, eu tenho a noção, e eu acho que todos nós temos a noção dos nossos limites. Ok. Agora, em termos de casais, façam os que quiserem, eu não consigo completamente desligar daquilo que eu acho. Eu acho coisas, eu sinto coisas, mas completamente. Mas acho que consigo bastante, ao fim destes anos, uma neutralidade que é aquela posição. Ou seja, de modo a que não influencie o que vai opinar. Eu tenho que ser neutro. Agora, tenho opiniões, sentimentos e desejos em relação aos casais. Que apenas se separarem, só pelo contrário. Isto não tem nada com o outro, vão separar-se. Mas isto consigo controlar isto completamente. É possível ser infiel, portanto, e continuar a amar o companheiro ou a companheira com quem se está? Completamente. É possível. É perfeitamente possível. Há pessoas que há pessoas que são infiéis e depois se apaixonam ou que se envolvem amorosamente com a pessoa com quem é fiel e é mais complicado. Ter 2 amores é mais complicado. Pode-se ter uma relação extraconjugal ou extraoficial é uma relação. e não ser amor. É sempre afetivo. Eu não acredito em relações só de sexo. Ao fim de um tempo só de sexo, que normalmente às vezes começa só por sexo, mas depois há afeto, há coisas que começam a ter um afeto, uma amizade, chame-lhe o que quiser. É isso que estamos a... Os sentimentos têm sempre que ter nome.
Não, não tem de ter, mas como tem graduações, a gente dá os nomes, não é? Ok. O amor é supostamente o sentimento mais alto de uma série de coisas que começa noutras coisas que Mas mesmo essas a graduações, solidariedade são. mesmo essas graduações, Quer dizer, são. sentimentos mesuráveis é quase uma contradição em termos. É, hoje em dia há tabelas para isso. Eu acho isso horrível, mas há tabelas para Claro. isso. Mas estava a dizer que é possível, perfeitamente. É perfeitamente possível. Não é frequente, porque muitas relações de infidelidade, se duram algum tempo, transformam-se em relações mais fortes e, portanto, dificultam depois a relação. Fazem moça na relação, digamos, oficial ou em casa. No fundo é possível amar duas pessoas de forma distinta. É, e há pessoas que amam, e há pessoas que mantêm o amor por duas pessoas, e até às vezes, em alguns casos, o que não é culturalmente aceito, há duas famílias, como se sabe, há casos públicos, até duas famílias, a maior parte são clandestinas, não é? Tivemos um caso relativamente conhecido do Hotel Salário do Carvalho, que assumiu a sua condição e toda a gente se entendia maravilhosamente. Sim, toda a gente se entendia bem. O mais conhecido internacionalmente era o Mitterrand, não é? Sim. À nossa escala foi o Hotel. À nossa escala. Mas, portanto, agora, é possível, de facto, aí é possível, mas é mais raro. É mais raro. Eu esses casos não vejo, sabe? Porque não são problemáticos. Eu só vejo quem tem problemas com isso. Se não tem problemas, se toda a gente Está resolvido. está resolvido. Está resolvido por endereço. Não vem cá. Mas isso leva-me a uma outra questão. Hoje em dia fala-se muito a questão poliamor, relações plurais, etc. Não, o que eu lhe gostava de perguntar é: e quem pensa assim ou encara a vida assim, também depois vem parar aqui ao seu sofá? Não, quem vem parar aqui ao seu sofá, Ou pode vir? Ou vem, eu explico o que é que se passa. Uhum. Em que, em alguns casais, há um que quer ter um casamento aberto, um dos membros do casal. E o outro aceita, mas aceita para não perder a relação. Faz aquilo que se chama a pseudo-mutualidade. Mas ao fim do tempo não aguenta. E portanto a pseudo-mutualidade é uma coisa falsa. Falsa no sentido. Mas essa anuência pode ser consciente ou inconsciente. Não, é consciente, às vezes. Não, ou seja, pode pensar que vai de uma determinada forma e depois a defina. Depende. Há quem pense logo que não vai aguentar, mas vai aguentar só para manter a relação. Certo? E há quem pense que vai conseguir aguentar, Exato. mas não aguenta. Era disso que eu estava a falar. São esses, são uns e São outros, esses americanos. não aparecem, não é? Isso é Exato. um problema, complicado, porque isso aparece, já apareceu em casais heterossexuais e casais homossexuais também, e é complicado, porque um deles não tem vontade nenhuma de ter coisas por fora, portanto, de poliamor nenhum, e o outro quase que o seu casamento ou a sua relação conjugal só sobrevive à custa disso também. E isso é uma situação muito difícil. E muitas vezes esquecemos mesmo quem pratica, ou pelo menos defende a libertinagem, também tem missões. Claro que tem. Mas esquecemos disso muitas vezes, não é? Mas o argumento das pessoas que querem isso é um argumento que é difícil. Mas quando é que é? Eu estou a ser honesto contigo, eu podia ter uns esquemas por fora e não saber nada até ser apanhado, como as pessoas são apanhadas. Mas quer dizer, eu estou a ser honesto e tu não estás. Portanto, é uma situação muito complicada, mas que não é aceito por algumas pessoas. Culturalmente é difícil aceitar isso. Quer dizer, nós vivemos uma cultura de. Só temos a questão da moral. Não é uma cultura monogâmica. Nós temos uma cultura monogâmica e não somos monogâmicos. Mas isso não tem a ver com a famosa moral judaico-cristã que nos foi instalada, etc. Mas isso claro que tem. É a matriz? Mas é a matriz que dá uma cultura monogâmica. Não sendo nós. Naturalmente, a maior parte de nós não sendo nós naturalmente monogâmicos. Mas muitos de nós somos ao longo da vida monogâmicos. Eu acho que a maior parte das pessoas não é poligâmico, é monogâmico. Mas muitas vezes é difícil. Mas não tem a ver um bocadinho com aquilo que falávamos, com a tal dificuldade de perceber que o amor por duas pessoas poderá ser distinto e não deixa de ser amor na mesma. Mas o problema é que a outra pessoa pode não aceitar, não é? O problema não é esse. Eu posso achar muito bem que tem duas pessoas que gostam, mas elas podem não gostar. No caso é elas. Pois. Elas podem não gostar. E portanto, se elas não gostam, temos problemas, não é? Como é evidente, não é? Se estivesse tudo de acordo, tal história das duas famílias, aí não há problema nenhum, mas normalmente não é aceito. Algumas das pessoas não aceitam. E também há outra coisa engraçada, é que a outra pessoa aceita, mas depois quando pratica, a primeira que desencadeou o processo já não gosta. Quer dizer, gosta do poliamor para si própria, mas para a outra, ou seja, eu explico em termos práticos. Eu decido que vou andar com várias mulheres. E a minha mulher diz, sim senhor, vamos a isso. Mas fica um bocado à espera. E no dia em que ela arranja algum, eu não gosto. Mas eu acho que tenho o direito de, mas ela não tem. Está a perceber? Isto pode ser ao contrário.
Está a perceber? Sim, estou perfeitamente a ver. E estou a entender também que isso tem a ver com uma questão de mentalidade que ainda hoje vigora, digamos assim. Eu digo assim, se nós vimos um sketch de revista, de teatro, ou para bufa, seja o que for, em que o galã tem duas namoradas, sorrimos. Se vimos a situação em que a mulher tem dois namorados, o comentário será outro. As mulheres são muito penalizadas ainda na infidelidade, muito mais penalizadas que os homens. Isso aí eu tenho umas testemunhas. Infidelidade e na própria liberdade. Não, liberdade hoje em dia já não tanto como antigamente. Mas tem uma liberdade muito maior do que tinham. E eu acho que neste momento uma mulher se quiser ser infiel, o problema é a penalização social. Mas não falemos só da questão da infidelidade. Se um adolescente tiver duas namoradas, já dizemos maroto. Se uma adolescente tiver dois namorados, a palavra não será marota. Não é puta. Pronto. Isso é uma questão de mentalidade que vigora. É uma questão de mentalidade. Só que hoje em dia já é mais difícil o adolescente ter duas namoradas. Ela já não vai na conversa. A vida está mais difícil. Elas descobrem rapidamente, porque as redes sociais é logo a seguir, e elas não aceitam, não é? Isto não é como antigamente. Não é? A história da mulher e do Arnete não acabou. Ainda existe. Mas é muito mais difícil do que antigamente. Arrisco a dizer que é endémica. Não é isso, é que pode a mulher interessar que haja uma amante para não ter que. Não quero. Sim. Está a falar isso com a tua amante. Exatamente. Acho que é aquela anedota que se contava, no caso contava-se do Duarte, Esqueceu do Sul. Era o casal que tinha essa anedota do casal que está a jantar em Matosinhos. E está a jantar, não, com certa idade, mas jantar em Matosinhos. E diz assim, por aí, para a mulher, sabes quem é aquela que está ali? Não, é a amante do Silva. Disse ela, a nossa é muito mais, é muito melhor. Claro. Chica Valeu. Chica Valeu, como alguém dizia. Muito bem. É muito engraçado estar a contar isso porque uma das ferramentas, arrisco-me a dizer, da sua escrita e, portanto, da sua forma de explicar o seu trabalho e de falar do seu trabalho é, de facto, o humor. E há um episódio absolutamente fantástico deste livro, que é a história dos dois casais e de Roma. Em Roma, não é em Roma, meu tipo. Exato. Disfarçar, mas É uma Roma. Uma Roma, sim. Quero-vos contar de forma sucinta. A história verídica era um casal que tinha um casal bastante estável. É engraçado. Eu apanhei-os depois na ressaca dessa história, não é? Um casal bastante estável, quer dizer, tinham filhos e tinham uma relação satisfatória. Quando depois vieram aqui, ninguém se queixava muito do casamento, mas cada um tinha uma história. Pronto. E ele diz que vai para não sei para onde, e ela também tinham atividades por aqui fora, várias vezes, atividades diferenciadas, os dois. E pronto, e uma vez para fora, muito bem, Deus, até lá, daqui a 3 dias para cá outra vez, e tal, pumba. Eles tinham ido já várias vezes à tal cidade que eu chamo Roma, ao tal restaurante, onde tinham ido já várias vezes lá ao restaurante. E cada um deles foi com o respectivo. Não se lembrou de ir com a amante e com a amante ou com a namorada, seja o que quiser, àquele restaurante. Eu disse, ele levantou a voz aqui e disse, vocês são pagos. Eu me estava a levantar com as pessoas. Vocês são, não foi bem a consulta, foi lá ao fim do outro. Vocês são pagos. Nunca se vai a um sítio onde já foi feliz, muito menos com outra pessoa. Mas depois acabaram na cama essa noite, mas depois vieram cá com os cacos. Ou seja, houve uma euforia momentânea. Houve uma euforia momentânea, despacharam. A adrenalina disparou. Temos uma máquina de filmar para filmar a cena, eles contaram a cena. Mas gostava de ter a máquina de ter tido ali uma. E os amantes? Cada um à sua vida? Sim, eu penso que não devemos licença para minha graça, mas eu não sei. Não, aquilo acabou. Já que falávamos de jogo de cartas, era fazer o pleno. Eles perceberam que aquilo era que ia para cá na relação deles, eles gostavam muito do outro. Aliás, com os cacos não foi muito complicado, era um casal bastante estável e sólido. Pronto, tiveram os seus desejos simultâneos ao mesmo tempo e aconteceu esta história. E depois não foi difícil para os cacos. Mas os amantes depois, eles acabaram depois fazem entrevistas individuais para ter se aquilo acabou. Faz parte da técnica, não é? Se uma infidelidade não for conhecida, pode correr melhor? Pode. Para ambos? Formalmente pode, porque pode ficar. Ou seja, olhos não veem, coração não sente. Pode estar tudo igual em casa, ou tudo igual, não sei se está. Às vezes está. Às vezes não sei se está bem igual, mas quer dizer, pode não se dar conta, não é? Ou pode-se tentar disfarçar.
e aquilo corre sem grandes. O problema é os sentimentos, percebe? As infidelidades criam sentimentos, como eu já disse várias vezes, não é? E portanto eu tive já aqui muita gente, individualmente, em processos, a dizer, eu tenho meus amores a correr no sentido figurado na palavra. De um para o outro, agora vou cortar com a minha namorada ou com o meu namorado. Mas depois ao fim de 48 horas estão cheios de saudades e vai para uma mensagem e volta ao mesmo. Quase que é como se ganhasse uma autonomia, está a perceber? A pessoa não controla o que é que está a passar, ele ganha uma certa autonomia dentro da pessoa e quase que não consegue controlar. Eu quero cortar, porque eu acho que isto já não faz sentido, eu quero ter sossego. Mas se são sentimentos diferentes, porque é que se sobrepõem? Porque é que se sobrepõem? Porque a pessoa acha que é capaz de gostar de duas pessoas de forma diferente. Mas o desassossego que isso provoca na própria pessoa, quer desassossego interior, quer desassossego funcional, isto está obrigado a um desassossego funcional. Obriga a usar, digamos, coisas que eu expliquei como é que é. Quer dizer, não é fácil de gerir isto depois, não é? Para algumas pessoas, com algumas profissões, estou cá cheio de viajante, e se a namorada tiver a covilhã, ele teve. Sim. Agora, não é fácil, às vezes não é fácil de gerir isto. Portanto, aquilo começa a ser incómodo, começa a não compensar. E muitas vezes as pessoas querem cortar. São as pessoas que querem cortar. E estou a falar de individuais, estou a falar de casais agora. Vem aqui falar comigo porque querem cortar. E é difícil de cortar muitas vezes que a pessoa anda correndo de um lado para o outro. Quer cortar, depois chegam a sair de casa às vezes para pensar em vir com a namorada, mas depois não aguentam mais 40 dias e voltam para casa e depois percebem. E às vezes são as outras, são elas ou eles que cortam. Às vezes eles não conseguem, eles ou elas não conseguem cortar, a pessoa que está no meio das duas relações não consegue cortar, é uma delas que corta. Há pouco dizia, nunca se regressa a um local onde se foi feliz. Já foi feliz em Lisboa ou ainda é feliz em Lisboa? Isto eu não posso dizer que sou feliz em Lisboa para vir cá. Eu venho a Lisboa como um turista, quase. Não tenho cá uma sobrinha. A sua relação com Lisboa é de memórias, então? É muito mais de memórias do que é de estadia em Lisboa. Mas certamente que tem noção da nova Lisboa, digamos assim. Tenho noção e não gosto. Okay. Eu não gosto, eu gosto imenso de Lisboa. Conheci Lisboa, a minha mãe era uma grande pedestriana, eu também andava imenso. Conheço muito, agora de carro vejo mais aflito com os sentidos, já não conheço muitas vezes. Mas a pé eu conheço Lisboa, consigo imaginar Lisboa. Pelo menos a parte que eu conheço bem, a parte mais central de Lisboa. Depois mandar para. Benfica conheço bem, mas mandar para assim, para a zona nova imobiliária e tal, já não conheço tão bem. Mas o casco não é só o casco histórico, até a Vila Brasil, ao lado, conheço bastante bem, consigo situar em Lisboa. Agora, não tenho já uma vida de Lisboa, portanto, se eu vou para a Baixa, e coisa que acontece raramente, mas acontece, e passo a vida a pedir desculpa em inglês para passar, ou em francês, ou seja o que for, eu não sou contra o turismo, mas as cidades não é só Lisboa, Barcelona agora, Florença há não sei quantos meses, quer dizer, é um inferno, percebe? O turismo transformou-se numa coisa que infernizou a vida das cidades. Como é que isto se resolve? Não sei. E que isto Portugal vive muito do turismo, também sei que é verdade e que é importante. E que é importante para a economia do país. Mas quer dizer, depois não vamos falar de turismo, porque eu não sou técnico de turismo. Mas quer dizer, hoje em dia faz-me impressão às vezes, quando vou a alguns sítios comer, a qualidade do serviço que é prestado, os preços dos hotéis. Falava, por exemplo, da Baixa, a questão das lojas que desaparecem sim. para dar lugar a outras que vão durar 6 meses. Claro, como é que se lida com isso? Isso não é um tiro no pé no próprio turismo? Para o turismo que cá vem, não é. Acho eu, considerando o assunto. O turismo que cá vem é um turismo médio e baixo. Ok. E esse não exige. A loja dos chineses dá perfeitamente para eles. O chinês é igual à da terra deles. Está bem, mas já entrou numa loja, não é uma coisa. Não sei o que é que é. Galo Barcelos. Um Galo Barcelos ou um Coisa das Caldas. Não sei, vender abaixo, achariam graça. Não é inédito, já vi isso em vários países. Mas enfim. É um turismo agora está talvez um bocadinho melhor, porque os americanos, os brasileiros ricos e não sei o quê, mas o turismo é um turismo, a massificação do turismo. Eu não sei como é que se está a voltar a isto, mas eu tenho um amigo que é uma família que tem uma pequena cadeia de hotéis e que me diz que cada vez é mais complicado arranjar pessoas para trabalhar nos hotéis. As pessoas têm muito pouca formação. Eu já uma vez ou outra me passei porque falavam comigo em inglês. Eu disse: olha, desculpa lá, eu estou em Portugal, mando alguém que fala português. Uma coisa que me surpreende é que eles vêm cá para comer McDonald's e para ver as lojas HM. Quer dizer, mas há qualquer coisa aqui que me escapa. vai ver Lisboa, porque não está na moda. Lisboa está na moda e vai ver Lisboa. Qualquer dia só vêm fotografias. Tem que se apressar. Se eu quiser uma praia, não
E as trotinetes, eu apanhei um táxi que veio para aqui, podíamos fazer um longo ensaio sobre as trotinetes. Passam aqui a descer, não sei quantos horas. Uma outra implicação desta nova Lisboa, obviamente, é mais cosmopolita e a quantidade de gente de outros países, de outras culturas, que tem vindo viver para cá. Também são os seus clientes? Não, já tive muito, ao longo da vida tive clientes estrangeiros. Tive sempre ingleses, austríacos, alemães. Tenho que falar inglês ou francês. Espanhol também, percebo alguma coisa, porque eu jogo. Mas tive várias possibilidades e cheguei a ter online clientes fora daqui, de outros países, mandados por colegas. Há grandes diferenças ou são pessoas iguais? Não. Na cultura europeia não há grande diferença. Talvez na Europa há uma certa diferença, mas não é mais. Não tenho experiência suficiente para evidente para dizer se há muito diferente. Mas se calhar com casais, como disse muito bem, na Europa são pessoas. Mas se calhar se apanhar um casal asiático. Nunca apanhei. Pronto, era mais nesse sentido, não é? As tais diferenças culturais, a tal matriz é outra. Era um pouco por aí que eu Conheço queria. muito bem Macau, vou muitas vezes a Macau porque o padrinho do meu filho é advogado e vou lá muitas vezes, gosto de lá ir. Vou lá 4 ou 5 dias, venho-me embora, mas não conheço nada, não vou lá trabalhar, não conheço A concepção de matrimónio será distinta, certamente. Exatamente. Com várias consequências. Um outro aspecto que achei curioso ao ler o livro é quando fala em, a dada altura, pedir autorização ao casal, naturalmente, para falar com familiares deles. Não deixa. Mas é habitual. Eu não tinha a mínima noção, por exemplo, que numa terapia familiar se fosse envolver outros para além do Eu casal. explico-lhe porque é que isso foi. Fiquei muito. Eu quase surpreendido. aprendi uma parte, eu e Daniel Sampaio aprendemos uma parte importante da letra de primeira casa, mas eu fui casal. Portanto, eu fui para a Itália, para trabalhar com um homem que era ali, felizmente, chamado Maurício Andolfi, estive lá 2 meses, há muitos anos, 80, 81, não, foi antes, 78, não. Quando começou a ter que e depois estive com o Daniel também outros 2 meses com um homem americano que já morreu, no Wisconsin, chamado, em Madison, chamado Carlo Whittaker. E foi com o Carlo Whittaker que nós aprendemos um bocadinho a que era importante trazer as famílias, os pais do casal, como ajudantes nossos como terapeutas. Não era como objetos de terapia, era como ajudantes. Cá não funcionou. A gente experimentou cá e o casal não... Está a ver a tal especificidade. O casal não queria chamar os pais, dizia que os pais não sabiam de nada. Eu disse, claro que sabem, não falam. Mas claro que sabiam que havia uma crise no casal, os pais percebem as coisas mais facilmente do que a gente imagina. Como se costuma dizer, os pais conhecem os filhos. Claro. Mas nunca consegui, muito raramente consegui. Isso e outra coisa, que é novas famílias verem os pais, os padrastos e as madrastas. É muito complicado em Portugal conseguir isso. Quando há uma questão com um miúdo, com um adolescente, com um jovem, não se consegue. É muito difícil. As pessoas separam-se muito mal, em Portugal. Separam-se, ficam relações, não estou a dizer que é sempre, até conheço amigos que a corre muito bem. Mas ficam sempre na tensão. Pai e padrasto juntos não é coisa boa, mãe e madrasta juntos, não sei se ainda é pior. Pronto. E portanto aquilo fica ali sempre uma coisa difícil. Portanto nunca consegui. Também tentei algumas vezes, porque era importante quando há jovens com comportamentos que estão com o pai, com a mãe, depois tem uma madrasta, tem um padrasto, era importante juntar tudo. Não. Fiquei muito surpreendido porque, na minha ingenuidade, a coisa circunscrevia-se a. Não, e de facto, na prática, eu depois nunca mais chamei. Depois deixei disso. Percebi que não funcionava, deixei nunca mais chamei ninguém. Nunca mais chamei ninguém. Muito curioso. Tal como disse no início, escreve semanalmente uma crónica no Expresso, eu confesso-me leitor, e há poucas semanas, há relativamente pouco tempo, houve uma que de facto dei para mim a vir à gargalhada e a telefonar, a relatá-la, que tem a ver com uma senhora que se envolveu com um aluno, algo se percebeu, e a realidade entrou-lhe pelos olhos adentro. Muito resumidamente pode-nos contar a história que é deliciosa. Essa história, enfim, que acontece às vezes, classicamente acontece mais ao contrário, que é as alunas e os professores homens, e quando acontece ao contrário, as mulheres, como há bocado falámos, muito mais... Lá voltamos ao preconceito há pouco. A história aconteceu e tal, e lá foram jantar, e depois não sei o quê e tal. Portanto, professora e aluno. Professor e aluno, dei facilidades para 30 anos. Ok. Ou mais, não, 30 anos. E pronto, e aquilo lá acabou e tal. Um dia ela perguntou se ele queria subir, subiu, dormiram juntos. E de manhã ela acordou e andou pela casa e tal. E depois de repente volta-se para ela e diz: eu não escrevi ao professor, porque era um bocadinho mais, mas ela falou: onde é que está a PlayStation? E ela aí foi. Eu achei imensa. Não precisas cair a ficha, não é? Eu achei imensa piada, porque o José vai explicando
que ela começa por achar isto é uma província, isto é uma loucura, etc. E depois diz, não, eu vou assumir isto, e já estava a preparar mentalmente uma série de argumentos racionais, etc. E esse punchline, essa resposta do cavalheiro, chamemos de cavalheiro para subir a fasquia, exatamente, transformar com alguma ironia, a realidade entrou-lhe pelos olhos dentro novamente. Não é? Quer dizer, quem pergunta pela PlayStation na hora do pequeno almoço, é pá, achei hilariante, absolutamente. Muito rapidamente, estamos a esgotar o nosso tempo. Tornou-se piloto de aviões em 1977. 6, Ok. 86, sim, 86. O que é que te seduz nessa atividade? É difícil de descrever. Okay. É um prazer. Tem um ar técnico, a pilotagem tem um ar técnico que eu gosto, mas depois há um prazer do ar que é difícil de descrever. Há um prazer. A descolagem é uma coisa. Não digo que é um prazer quase físico, mas é sobretudo um prazer de ir para o ar. Depois é o prazer de andar no ar, ir para aqui, para lá. É o contrariar a gravidade, É a gravidade, é o prazer. Pois eu andei muitos anos com um colega meu, que era um colega também, neurocirurgião cardíaco, que foi meu sócio no avião, e agora vendeu o avião há 2 anos, vendemos o avião, porque já começava a ser um bocadinho puxado mais o preço do avião, ficando velho, e como todos os velhos têm mais cuidados de saúde, portanto a gente. E agora alugamos aviões, se for preciso. E portanto, íamos ao fim de semana a passear aqui para o país inteiro. O país é pequeno, já metia-se com alguém a tomar café. Parece-me bem. Ao sul, ao norte, ao lado. Quando já sabem, quando estiverem entediados, metem-se no avião e vão tomar café. Eu estava a preparar isto, estava a pensar em aviões e dei por mim a pensar na cena final do Casablanca, com o Rick Blaine e a Ilsa Land a apanhar o avião para Lisboa. O que fez bem em deixá-la vir? Já me perguntaram isso uma vez ou duas. Eu não deixava. É uma pergunta pertinente. Eu não deixava ver, mas pronto, ele é que sabia a vida dele. Mas aquilo que ficamos a pensar e a refletir com aquele final também é: às vezes amar é deixar partir. Eu acho que não. Pode ser, não estou a dizer que não é possível. Mas é o que está ali subsistente. É o que está ali, é isso. Mas eu acho que quando se ama e a outra pessoa também ama, eu acho que se deve lutar por isso, é a minha perspectiva. Agora cada um faz o que quer. Estou aqui para ouvir a sua. Não, é essa, quando se ama, e é um amor que é, não sei se ali, pode fantasiar muito, se ali o amor era possível ou não era possível, mas não tinha uma história para trás, como sabe, não é? Portanto, já havia uma história. Quando se ama e a outra pessoa também ama, eu acho que se deve lutar por isso. Eu, pelo menos na minha vida, lutei por isso sempre, não é? Portanto, e acho que é bom. Agora, era uma situação complicada, não é? O marido, É o conselho do médico ou do homem? Não, do homem. Médico não vou conselhos. Nem pensar. Boa saída, sim senhor. As relações estragam o amor, muitas vezes. É isso que eu trato. Eu não trato de amor, trato de relações. E eu pus-me a pensar: num amor platónico, pode haver infidelidade? Pode, depende. Depende do que é o acordo entre os dois. A infidelidade é uma coisa. No amor platónico não há propriamente, muitas vezes, conhecimento de ambas as partes. Não, mas se a minha mulher achar que eu estou numa relação de amor platónico com uma senhora, Certo. mesmo que ela tenha a certeza que não haja nada físico, Certo. pode. É infidelidade. Pode ser. Ou seja, a infidelidade começa ao longo do pensamento? O pensamento é difícil porque não chega a outra pessoa, ainda não chegamos lá, felizmente. Mas quer dizer, se percebe que há uma coisa platónica, eu dou um exemplo aí no livro das coisas masturbatórias, por exemplo. É feito consigo próprio, a masturbação não é feito com ninguém, não é? E é sentido como infidelidade. Porque é uma procura do prazer que não é com a pessoa com quem se está. Isto é relativo. Há pessoas que podem sentir como infidelidade e há pessoas que podem sentir que não. A infidelidade é um conceito que não é absoluto. Exato. Eu explico isso, é um conceito relacional. Depende quase do entendimento de cada um. É um conceito não é cada um é da relação. É de cada um, sim, se E a relação é cada um. E da relação, não é? Quer dizer, eu posso ter uma relação com alguém para que o conceito de fidelidade seja muito estreito ou muito extenso de fidelidade. Sempre ser muito extenso, não é? E portanto, pode achar que se eu, não estou a falar das situações delirantes que acontecem na verdade com isto, pode achar que eu passo a vida a galar miúdas no meio da rua e fazer cenas. Portanto, eu não ando com ninguém, só olho para as miúdas ou para as senhoras, não é? Depende muito, não é?
Seria uma longa conversa do que é natural, o que é que não é Pode fazer a natural. vida negra, ou eu posso ver a vida negra porque ela passa a vida a olhar para uns gajos que são altos espadaúdos no meio da rua. Percebe? Portanto, e ela achar, ou eu achar, que isso constitui não digo uma infidelidade formal, mas uma prova de pouca fidelidade. Infidelidade e bom senso, parece um bom título. Zé, mesmo para terminarmos a conversa, completa a frase como lhe ocorrer. A minha Lisboa é... É a minha cidade, onde eu nasci, que eu, apesar de tudo, é um bocado como uma ex, eu ia dizer uma ex-mulher, uma ex-relação com quem se tem muito carinho, mas que já não é uma coisa que era quando eu era lisboeta. Quando eu era lisboeta, quando eu vivia aqui, já não é igual, eu tenho pena, mas se calhar tem que ser assim. Sabe que eu, quando chego aos 75 anos e nós começamos a dizer que o meu tempo é que era bom, eu pergunto-me sempre, tu estás a ficar velho, porque toda a gente, quando chega a uma determinada idade, começa a falar dos tempos antigos que eram bons. E eu recuso-me a fazer isso porque acho que é um sinal de velhice terrível, não é? E portanto faz um bocado a impressão eu próprio dizer Lisboa agora é uma Lisboa. Claro que é diferente, claro que sim, que é diferente, mas quer dizer, dá-te prazer ir a Lisboa? Dá mais vezes, mas viver em Lisboa já não quero. Não queria viver em Lisboa. Aproveitemos-la. Foi um gosto estarmos à conversa, Zé, muito obrigado. E pronto, foi mais uma das nossas conversas sobre a cidade. Daqui a por algum tempo já sabem, outro convidado, outras opiniões, a mesma cidade. Porquê? Porque Lisboa continua.